Olá pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é tia Tassiane, professora da turminha do 2º ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é terça-feira, dia da nossa aula de Artes e Ciências. Nós vamos começar por Ciências. Na nossa última aula de Ciências, nós iniciamos o capítulo 4 da nossa unidade e falamos sobre semelhanças e diferenças entre os seres vivos. E vocês observaram a imagem e responderam as questões da página 48 do livro de vocês. Então, peguem os livros de ciências para nós darmos início à nossa correção de hoje. Então, na página 48, nós temos uma imagem e 5 questões sobre essa imagem. A primeira questão diz o seguinte: encontre as semelhanças entre as crianças retratadas na imagem. Vamos observar. O que é que essas crianças têm de parecido? As semelhanças entre as crianças são a idade, elas aparentam ter mais ou menos a mesma idade, e também elas têm características comuns aos seres humanos, ou seja, elas têm boca, nariz, olhos, pernas, não é isso? Questão 2. Mencione algumas diferenças que você observa entre as crianças. Então, o que é que elas têm de diferente? A gente pode dizer que é a pele. Algumas crianças têm a pele escura e outras são brancas. O cabelo também. E também a gente pode dizer que o gênero, né? Alguns são meninos e outras são meninas. Ok? A questão 3 pergunta: que características físicas diferenciam os seres humanos de outros seres vivos, como o cachorro que aparece aí na imagem? Então, o que a gente pode dizer que é diferente entre esses seres vivos? No caso, pessoas, né, seres humanos têm uma quantidade de pernas diferente, né? O cachorro tem 4 patas, não é isso? A gente pode diferenciar o pelo. O cachorro tem mais pelos do que nós, seres humanos, né? E o cachorro tem cauda, tem rabo, e os seres humanos não têm, ok? A questão 4 diz o seguinte: que cuidados são necessários para manter o corpo saudável? Então, para manter o corpo saudável, nós precisamos de cuidados com a alimentação, higiene corporal, lazer, atividade física, não é isso? Questão 5 pergunta se todos os animais nascem da mesma forma. Então, como a gente vem estudado, a gente sabe que não. Alguns animais nascem da barriga da mãe e outros nascem do ovo, não é isso? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, dando continuidade à nossa aula, nós já vimos o desenvolvimento dos animais. E como nós, seres humanos, também fazemos parte do grupo dos animais, a gente vai entender sobre o desenvolvimento e o nascimento dos seres humanos, ok? Assim como os outros animais, os seres humanos também têm a capacidade de gerar descendentes. E o que são descendentes, tia? Descendentes são seres que se originam de outros seres, como os filhotes. E essa característica de gerar filhotes garante que os seres vivos não desapareçam do planeta. Então, por isso que nós nos reproduzimos. Então, como alguns animais, os seres humanos nascem da barriga da mãe. E o bebê passa 9 meses lá dentro até o dia do seu nascimento. Esse período que ele fica dentro da barriga da mãe é chamado de gravidez ou gestação. E durante esse período, o bebê é chamado de embrião até os 3 meses. Depois daí, ele é chamado de feto. Mas se ele está dentro da barriga, como é que faz para ele respirar e se alimentar?
Dentro da barriga, eles se alimentam pelo cordão umbilical, que é uma ligação entre a mãe e o bebê. Quando o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado e a sua cicatriz se transforma no nosso umbigo. Então, ele passa a respirar sozinho. Mas, atenção, ele precisa de vários cuidados. E um deles é receber o leite materno, o leite da sua mamãe. Só mais um detalhe: os bebês nascem parecidos com os seus pais ou com alguém de sua família, porque nós, seres humanos, herdamos características dos nossos antepassados, como essa imagem que está aparecendo para vocês. Veja como eles são parecidos. E agora chegou a hora de indicar a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de ciências de hoje vai ser na página 53 do nosso livro. Nessa página nós temos duas questões. A primeira questão pede para que você complete as frases com as palavras do quadro. Ok? A segunda questão diz o seguinte: leia o texto a seguir e depois responda as questões, tá? Então, esse texto fala sobre o desenvolvimento de um bebê e sobre ele nós temos as questões A e B. Letra A pergunta de que cuidados um bebê necessita para sobreviver. Então, depois que você lê o texto, você vai responder essa questão. A letra B diz o seguinte: hoje você não é mais um bebê. Atualmente, você também precisa de outras pessoas para se desenvolver? Será que uma pessoa pode sozinha suprir todas as suas necessidades? E aí você também vai responder a questão B. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de ciências de hoje. E a artes é a nossa segunda parte de hoje. Na nossa aula de artes, nós vamos falar sobre o Dia da Árvore, que foi comemorado ontem, dia 21 de setembro. Então, agora nós vamos ver um vídeo para entender melhor essa data comemorativa. Dia da Árvore. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro. As árvores são muito importantes. As diversas espécies de árvores existentes são fundamentais para a vida na Terra. As árvores fornecem sombra, reduz a temperatura do ambiente, aumenta a umidade do ar e produz oxigênio. Fornece abrigo para algumas espécies de animais, como por exemplo os macacos, as aves e diversos outros animais. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversos animais. As árvores protegem o solo, evitando a erosão e a desertificação, além de deixar as paisagens urbanas e rurais muito mais belas. Porém, com a grande quantidade de utilizações das árvores e expansão urbana, as árvores são constantemente exterminadas, levando ao desmatamento. O desmatamento leva a problemas ambientais, que trazem prejuízo para os animais e também para o ser humano. Por isso, é importante refletirmos sobre nossas ações em relação à natureza, pois nossos atos presentes afetarão as gerações futuras, e principalmente fazendo a nossa parte. Então, para refletir um pouco sobre o Dia da Árvore, a nossa atividade de artes de hoje vai ser no seu caderno. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar essa árvore e responder essa pergunta: o que podemos fazer para proteger a árvore e o meio ambiente? De que forma você vai responder? Você pode escrever algumas palavras relacionadas dentro da nossa árvore ou pesquisar palavras em revistas e colar dentro também, ok? E aí você também pode enfeitar a sua árvore, pintar da forma que você quiser. Beleza?
Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de tia Tassi.